Gostaria de falar para você de 3 sinais que revelam o crescimento espiritual na vida de um homem que está na Bíblia. Mas antes, peço a me seguir, peço a dar o teu like nesse coraçãozinho, compartilhar esse vídeo e os demais, deixando também teus comentários. Livro de 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque muito é útil para o ministério. Quem era João Marcos? O capítulo 12, verso 12 de Atos dos Apóstolos, diz que ele era filho de Maria, que tinha uma igreja em Jerusalém, onde os judeus se juntavam para orar. Na época, a igreja era perseguida. O apóstolo Pedro estava preso para no dia seguinte ser decapitado. Deus envia um anjo, no capítulo 12, para libertar Pedro. E quando Pedro é liberto, para onde ele vai? Para a igreja que estava na casa de Maria. João Marcos era filho de Maria. Ali ele estava na igreja, ouvindo a palavra de Deus. É o primeiro sinal na vida deste homem. Ele ouvia a palavra, e a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é o primeiro sinal. Mas acontece que no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, verso 13, Paulo e Barnabé fazem a primeira viagem missionária, levando consigo João Marcos. Na trajetória, na missão, não diz a Bíblia o motivo, João Marcos decide voltar para Jerusalém. Esse é o segundo sinal que ele voltou para Jerusalém. Aí você pergunta, a volta deles significa ou mostra um crescimento? Sim, vou chegar lá. Então, prossegue a missão, Paulo e Barnabé. Acontece, meus queridos, que no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, verso 36 ao 41, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, decidem visitar os irmãos em Jerusalém e as demais igrejas para visitar os irmãos que ele havia deixado nas igrejas. Nessa decisão, Barnabé aconselha Paulo a levar ou a trazer, convidando João Marcos a ser reintegrado no ministério. A Bíblia diz que Paulo não aceitou e com isso houve ali uma discussão. Nessa discussão houve a separação, Paulo e Barnabé. Mas agora acontece que o apóstolo Paulo já está perto de partir para a eternidade. Ele estava apenas com Lucas, o médico, os demais amigos de ministério já havia lhe abandonado. O verso 10, ele mostra os nomes de alguns que foram para alguns lugares que a Bíblia não menciona qual foi o objetivo da sua ida. Apenas um que voltou para o mundo, Demas, que voltou para o mundo, para o presente século. Paulo agora reconhece que João Marcos já amadureceu, é útil para o ministério. Então ele manda que Timóteo traga-o junto consigo, porque muito é útil no ministério. Então, os 3 sinais que revelam o crescimento espiritual na vida de João Marcos. Primeiro, porque ele ouvia a palavra de Deus, a igreja era na sua casa, ele cresceu ouvindo a palavra, sendo fundamentado na palavra, estruturado na palavra. Segundo, quando ele voltou, não pense você que ele voltou para o mundo, mesmo que a Bíblia não mencione, mas ele voltou para buscar mais a Deus, buscar mais experiência com Deus, se encher mais da graça do Senhor. E foi isso que viu o apóstolo Paulo, que ele era útil para o ministério. Talvez você tenha sido rejeitado por alguma razão e Deus está te dando essa oportunidade de você ouvir essa palavra, dizer para você que você é útil, que nada está perdido. Isso depende de você. Se você tem uma promessa de Deus, ainda que venha essas trajetórias, essas mudanças, essas decisões humanas, Deus está preparando o tempo novo para você. Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus.